Então, venha comigo, confia em mim, já já você vai resolver questões. Agora, nós vamos para a regra número 2. Lembra que eu falei que a maneira mais lógica de você estudar hífen é entender que na regra 1 entram a entram entra a maior parte. A maior parte dos prefixos está lá na regra 1. Lembra que eu falei também que é mais fácil saber aqueles que não estão? Pois é. Nas questões de concursos, é muito comum você ver esses 3 aí. Por quê? Porque esses 3 eles têm uma lógica deles. Venha comigo, ó. Então vamos à regra 2. A regra 2 traz os prefixos que não estão lá, por isso que eles vão para uma regra à parte. Os prefixos hiper, inter e super. Nossa, o super, você tem que saber do super. As pessoas usam o super super interessante, super agradável. E aí, como é que você vai escrever isso? Ah, Adriana, não sei, eu prefiro falar. Não, você tem que escrever. Tá, e aí? Então esses 3, hiper, inter e super, principalmente o primeiro e o terceiro, são muito utilizados de maneira equivocada. Tem que saber, eles estão num grupo à parte. Quando é que se usa hífen? Então vamos ver, é sempre mais fácil você saber quando é que se usa, para depois entender que nos outros casos é tudo junto. Eu vou fazer igualzinho eu fiz na regra 1. Eu quero que você faça aí para você ficar com material lindo, ó. Na regra 1 eu não fiz 2 situações, eu não transformei tudo em 2 situações. Você vai fazer a mesma coisa. E assim vai ficar muito mais fácil resolver questões. Então venha comigo, ó, vou mudar de cor, vou mudar de cor aqui e nós vamos colocar as 2 situações, tá bom? Qual é a primeira situação? Primeira situação é aquela em que nós vamos usar o hífen, ó, com esses prefixos. Usamos o hífen se o segundo elemento iniciar por H ou R. Tudo bem? Então, ó, H ou R. Super-homem, hífen. Hiperromântica, hífen. Interracial, hífen. Então repare que o segundo elemento, começando com H ou R, usa-se hífen. Tá. E quando é que eu não uso hífen? Por exemplo, ela é uma supermãe. Ela é uma super amiga. Como é que eu vou escrever supermãe, super amiga? Hiperanimada. Eu, hiperanimada. Como é que eu vou escrever isso? Ora, é só entender a lógica de que se você só usa o hífen com H ou R, e essa regra é muito parecida com a anterior, porque a anterior tinha um H, só não tem o R, né? Então, ó, com eles, hiper, inter, super, até porque eles terminam com R, é fácil memorizar. Eles terminam com R. Hiper, inter, super. Então, se a palavra seguinte começar com H ou com R, é que você usa. Se não for assim, você não usa. Junta. Supermãe é junto. Super amiga é junto. Hiperanimada é tudo junto. Olha que legal. Nossa, que poder. E ainda cai em concurso. Isso vai te dar poder e você ainda vai aprender a resolver questões. Então, ó, vem comigo, ó. Quando é que eu uso o hífen? Vou fazer igual, que é para você ficar com o material redondinho, ó. Quando é que eu uso o hífen? Ó, eu vou usar hífen, ó, usa-se hífen, vou fazer igual. Tô voltando lá para repetir a lógica. Ó, então essa primeira situação é com hífen. Quando é que se usa hífen? Você vai usar hífen se o segundo elemento começar com H ou R. E pronto, fechamos. Tudo junto, vou colocar o tudo junto. Eu não vou colocar sem hífen, porque sem hífen, mesmo assim o aluno fica com dúvida, ele fala: "Tá, sem hífen, mas aí eu faço o quê? Deixo separado?". Tipo, eu tô vendo que as pessoas fazem muito assim, ó: "Ela é uma super amiga". Junta, vai juntar. Aí as pessoas com medo separam, entendeu? Quando a gente não usa o hífen, a gente junta, tá bom? Por quê? Porque são prefixos que vão se unir ao radical. Então venha comigo, ó, tudo junto. Se for qualquer outro em qualquer outro caso. Em outros casos, você vai colocar tudo junto. Eu vou mudar a cor para você colocar exemplos, tá? Exemplos de situações de hiper, inter, super. Por exemplo, ó, falei agora de supermãe. Deixa eu colocar aqui, ó, supermãe.
Supermãe. Entendeu? Super dica. Ah, a Adri me deu uma super dica. Ah, Ah, ele tá hiper interessado. Hã. Deixa eu colocar aqui. Hiper interessante. Entendeu? Por isso que é mais fácil você decorar quando é que você usa. Então, ó, hiper, inter, super, você usa, hífen. Se o que vier depois for H, o H normalmente você usa. Você viu lá na regra 1. E o R é fácil decorar porque eles terminam com R. Em qualquer outra hipótese, junto, tá bom? Agora vamos à regra 3. É claro, olha, veja, eu não posso. Não vá reclamar aí. Fala assim, Adriana, eu queria que tivesse acabado na regra 2. Eu não posso, eu tenho que te dar todas. As que caem em concurso. Não acabou, não, são 5. Tá? Não tem culpa. Vem. Regra 3. Emprega-se o hífen nos compostos. Eu vou tentar sempre te mostrar a lógica. Esse assunto é o que tem menos lógica. E mesmo assim eu consigo. Confia em mim. Vou te mostrar uma lógica para a regra 3. Vem, ó. Emprega-se o hífen nos compostos em que o primeiro elemento é representado pelas formas além, aquém, bem, eis, recém, sem, grão, grã, bel, soto, sota, vice, viso. Adriana, minha filha, por que que esses carinhas vieram numa regra à parte? Por que que eu não poderia colocar veja, por que não colocar tudo junto na regra 1? E o que que ele quer dizer com isso? Como assim emprega-se o hífen? Sempre? Sim. Há exceções? Há, mas são poucas. Entendeu? Ex-namorado, com hífen. Recém-casado, com hífen. Sempre. Mas por que que eles não estão na regra 1? Porque eles não são considerados prefixos, nem falsos prefixos. Tá, Adriana, ferrou pra mim, porque eu não entendo nada disso. Pra mim, prefixo, o não prefixo. Sabe por quê? Aí eu vou tentar te mostrar a lógica. É fácil ver que eles não são na regra, não estão na regra 1, que eles não são prefixos, porque eles têm um significado independente. Olhe para eles. A maior parte que está aí, do que está aí, você já conhece de uma maneira independente. Por exemplo, você fala assim, ó, quer ver? Ah, ele está além. Além não é prefixo por quê? Por que que não entrou na regra 1? Porque não entra como um prefixo qualquer. O além, por si só, você conhece. Ah, o além. É fácil memorizar, por exemplo, o ex. Ninguém fala, né? Você fala assim, ah, meu ex chegou, entendeu? Então, esses elementos aí, além, a quem, bem, ex, recém, eles não entram na regra 1 porque eles são aqueles elementos que têm um significado independente. O prefixo não, o prefixo normalmente ele depende do radical. Eles não. Pense assim que é mais lógico para decorar. Outra coisa, esses aqui são os chamados reduzidos, grão, grã e bel. Eles vêm de grande e de belo. Então essa é a lógica. É como se eles fossem adjetivos. Ó, grão e grã são formas reduzidas de grande. Adriana, por que que eu tenho que saber esse negócio? Você tem que saber que é por isso que eles não estão na regra 1. É como se eles fossem indivíduos independentes, semanticamente. E aí você vai ver isso, a FGV faz um estrago com isso. E aí, olha que notícia boa. Com eles, ó, eles, eu vou escrever aqui para ficar bem claro para você anotar aí. Com eles, sempre com hífen. Sempre com hífen. Ai, que coisa boa. É. Existem exceções? Existem. Fazer o quê? Adriana, e o que que a gente faz quando há exceções? Aí é que vem a parte gostosa. Eu gosto, assim, eu gosto de pesquisar. Então, o que que eu faço? Por exemplo, eu tô lá, quero redigir, aí eu sei que esses, ó, você vai treinar com questões já já. Por exemplo, bem casado. Ó, vamos ver os exemplos aqui, ó. Além-mar, bem-querer,
recém-casado, sem número, Gran Cruz, ex-presidente, sota-capitão, vice-cônsul. Esses, vice-presidente, vice-reitor, tudo com hífen. Mas teve a dúvida? Consulte. Hoje o Google já é uma fonte de pesquisa segura, mas existe também o VOLPE, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, aproveito hoje para falar sobre isso, é uma questão de cidadania. Você está estudando português para concursos, você não pode ser leigo mais, acabou isso na sua vida. O vocabulário, ó, VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele existe, ó, deixa-me ver se eu consigo mostrar para você. Eu tenho que ter. Então, assim, eu tenho que ter um VoLPE no meu telefone. É um app. Uns fazem questão de Spotify. Eu faço questão do VoLPE. Se eu tiver que tirar um, vai ser o Spotify Netflix. Entendeu? Por quê? Porque eu vou lá, ó, eu vou lá, quer ver? Aí eu vou, ó, hiper. Tá, vamos lá. Hiperrealismo. Tá, eu quero ver se é com hífen ou sem hífen. Eu vou lá e escrevo, ó, hiperrealismo. Tá, então, ó, tudo bem, é com hífen. Agora, hipergol, sem hífen. Ele fez um hipergol, sem hífen. Fazer o quê? É exceção. Tá, por quê? Não estava escrito que é sempre com hífen? É, mas há exceções. Só que são poucas. Por que exceções? Rapidamente aqui abrindo parênteses, porque em tudo há lógica. As exceções no acordo ortográfico, que foram muito criticadas, lembrando que o acordo ortográfico ele veio de uma. O objetivo do acordo ortográfico era regular o português no mundo, de maneira que as publicações pudessem circular por todos os países falantes de língua portuguesa. Então, você que está no Brasil, com o acordo ortográfico, você poderia ter acesso a uma publicação de Portugal com mais facilidade, porque, de fato, aqui entre nós, parece que são duas línguas. E isso quando você vai para a África, aí o português que, você sabe, não está só no Brasil e em Portugal, quando você olha os outros países, você vê a variação que é. Então o objetivo era aproximar, regular, aproximar as variações, entendeu? Então por isso que há exceções. Às vezes há exceção, por quê? Por uma questão de fonética no futuro, ou por uma questão de, no outro país é assim, então vamos manter. Agora o problema é esse. Por outro lado, você agora já sabe consultar. Então, se alguém chega para você e fala assim: vamos lá, hipergol tem hífen? Ó, normalmente, hiper tem hífen, mas vou aqui dar uma olhada. Aí você vai saber explicar. Não, isso é uma exceção. Entendeu? Vem comigo. São 5 regras. A notícia boa é que estamos chegando ao final. E você vai resolver questões do Sebrasp, da FGV, da VUNESP, entendendo as questões, podendo consultar o seu material, tá bom? Então vem comigo, confia em mim, vai dar certo. Ó, regra número 4. Esse aí eu tive que colocar numa regra à parte, porque esse para mim é o caso mais interessante. Ele cai muito em prova, você vai ver, mas assim, ele não é o que mais vem em prova, mas ele é o mais interessante. Chega a doer a primeira vez que a pessoa conhece isso aí, porque ela fala: "Gente, eu era feliz e não sabia". Aí eu criei um espaço só para eles. Pré, pró e pós. Venha comigo aqui. Vamos lá, estamos na regra 4, são só 5. Vem. Eu vou mostrar a você como memorizar a regra 4, tá? Transformando a regra 4 em 2 situações. Quais são as 2 situações? Veja, emprega-se o hífen nos compostos em que o primeiro elemento é representado pelas formas pré, pró e pós. Só que se forem tônicos, se forem átonos, pense assim, o átono é fraquinho, ele tem que se aglutinar. O tônico não, o tônico se basta. Espera aí, primeiro, você sabe a diferença de tônico e átono? Vem aqui comigo, ó. Tônico. O que que é tônico? Você vai estudar isso em acentuação
e já começa a ver aqui. Tônico é aquele que é forte. O forte, ele se basta, ele se afasta, ele fica sozinho. Ele se afasta, ele se basta. Aí pensa assim, já o átono é aquele de pronúncia fraca. Como assim fraca? Fraca, fraquinho porque ele não tem personalidade. Não tem personalidade. Anote isso mesmo, juro para você. Ele não tem personalidade fonética, por isso que eu brinco dizendo que ele não tem personalidade. Como assim ele não tem personalidade? Você olha para ele, veja, ele é tão fraco que, vamos lá, vira E. Isso é fraco. Vira E. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós falamos E. Eu sou carioca, falo falava. Então, Adriana, quem é que fala certo? Não existe isso. É que uns pronunciam de maneira tônica e outros de maneira átona. Então, por exemplo, o eu estava estudando português com meu filho, que o mais novo, nasceu aqui em São Paulo. Então, é o nosso paulistinha. Aí, eu estava lá, com a minha paciência zero, né? Com ele, tadinho, né? Sabe como é, mãe de 3. Aí, quando eu estava lá, aí eu falando, tá, a mãe como escreve isso? Aí eu, aí ele, com acento, aí eu, aí ele, com acento. Por quê? Eu tive recaída carioca, porque para ele é E. Aí a minha filha mais velha virou para mim, mãe, ele fala E, né? Você tá falando ele vai colocar o acento. Aí que eu me toquei, eu falei, ai, meu Deus. É isso. Isso é regionalismo. Isso é variante tônica e átona. Isso não tem a ver com certo ou errado. É claro que existe o padrão, existem padrões que se utilizam na linguagem, mas o padrão, até o padrão não é o certo. Então, entenda que padrão não é dizer que o outro é errado, tá? E que, no caso do e do e, então, por exemplo, ó, A, B, C, D, E. Ó, letra E. Eu já falo, já tô aqui há muitos anos, em São Paulo eu falo E. Mas o carioca fala E. Tá, e aí, você que está assistindo essa aula, muda o quê? Nada, um é tônico, outro é átono. Porque o tônico é o cara forte, o átono é o cara fraquinho, a pronúncia fraca. Pense assim, são maneiras de pronunciar. Não existe o certo ou o errado, são pronúncias distintas. Pegou o raciocínio? Que são reflexos de regionalismo. E aí você entende que o tônico é forte e o átono é fraco. E. E o fraco, decore essa lógica, ele é tão fraquinho, ele não tem personalidade, tadinho, que ele precisa estar com alguém. Ele sempre se junta com alguém. Ele se junta com alguém, porque sozinho ele não aguenta, não. Pensa assim, você nunca mais vai esquecer. Tá bom? Então, ó, pré, pró, pós. Os tônicos são fortes, se bastam. Tônico é aquele que é pronunciado de maneira forte, letra E. Ó, pré-escolar. Ó, não importa a letra que vier depois, não importa. Se é forte, hífen. Pós-graduação. Por que pós-graduação tem hífen? Porque pós é tônico. Porque eu não falo pois. Porque o correto não é dizer pós-graduação. Se o correto fosse dizer pós-graduação, aí seria junto, porque ele seria fraquinho. O forte se coloca só. O fraco se aglutina. Pensa assim. Depende da maneira como você pronuncia o vocábulo. Claro que cada vocábulo só tem uma pronúncia, não depende da tua vontade, não. Ah, Adriana, eu tô com vontade de falar pré-escolar. Não, não pode, porque a pronúncia correta é pré-escolar. Entendeu? Ó, olhe pra mim, olhe pra mim. O problema tá aqui. Lembra que eu disse, quando eu comecei a falar da regra 4, que tem muita gente que se desespera com ela porque descobre que não sabia pronunciar? Esses elementos pre, pro e pós, quando átonos, ou seja, de pronúncia fraca, ó, então o tônico tem pronúncia forte. Anotou isso aí, né? E o átono tem pronúncia fraca.
Quando eles são átonos, eles se aglutinam com o segundo elemento. Então, o certo é dizer precondicionamento. Por que que precondicionamento não tem hífen? Não tem hífen, porque a pronúncia correta é pre. É como se eu colocasse um ó, mas não tem. Isso aqui é uma representação fonética. Você tem que pronunciar assim. Então, assim, no caso de precondicionamento, é um baque na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa fala assim: "Meu Deus do céu, eu não sabia", entendeu? Então, vê, ó, propor você sabia. Porque você sabia que propor é a união de pro mais por? Você nunca pensou nisso, porque tá tão natural, tão arraigado. Mas por que que propor pare para pensar, propor, se eu não falasse propor, se a pronúncia fosse propor, seria separado. Só que a pronúncia correta é propor. Você nunca pensou nisso, porque você sabe pronunciar, entendeu? O problema é com precondicionamento. Ó, a mesma história ocorre com posposto. Ó, posposto, veja, por que que é junto? Ó, digamos que dê vontade de fazer isso, ó, pós-posto, não pode. Ah, mas não é posto após? É posto após, só que a pronúncia desse pós é pois. E quando é fraco, você já memorizou, aglutina, que aí ele é fraquinho, entendeu? Então vem comigo, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui eu tô mostrando que não, tá? Então, ó, separou em 2 situações? A regra 4. Agora eu vou numerar, tá? Deixa eu numerar aqui para você, ó, a regra 4. Você vai anotar com 2 situações. A primeira situação é, então, ó, tônicos. Se tônicos, eu tô colocando S, porque são os 3, né? Se tônicos, só um minutinho, deixa eu só acertar aqui. Se tônicos, você vai usar o hífen, porque os tônicos, eles são fortes, tá bom? E por isso que eles são acentuados. Deixa eu só mostrar para você aqui um macete bom. Ó, esses elementos pré, pró e pós, quando são tônicos, eles são sempre acentuados. Você vai estudar isso sempre com acento. Então essa é a vantagem, eles vêm com acento. Então, ó, pré-datado, vou colocar outros exemplos aqui para você, tá? Porque a pronúncia é essa. Como são monossílabos terminados em e e o, eles vêm com acento, então é fácil saber que você vai usar o hífen. Se vierem com acento, por exemplo, pré-natal. Você não fala pré-natal. Ó, pré-sal. Outro dia, um amigo meu me pediu a pronúncia de pré-sal. Como é que se escrevia pré-sal? É só você pensar, como é que é a pronúncia? O problema é quando a pessoa não sabe a pronúncia. Não é pré-sal, você fala pré-sal. Não, entendeu? Então, é por isso que é com hífen, porque ele é tônico. Então, quando você já sabe a pronúncia, você é feliz, entendeu? Agora, nem sempre você sabe a pronúncia. Por exemplo, ó, tem um que eu vejo que as pessoas erram porque pronunciam de maneira equivocada. Deixa eu colocar aqui embaixo para você. Ó, a pessoa fala assim: "Ah, ela tá pré-determinada". Não é, ele está predeterminado. Ele está predeterminado a, entendeu? "Ah, tá bom, Adriana, mas aí me diz uma coisa, é só como é que eu vou saber?". Pesquisa, você vai fazer pesquisa aí no Volpe ou no Google, próprio Google, tá? Então coloquei aí, por exemplo, tem um que, ó, as pessoas erram muito, ó, proativo, as pessoas falam proativo, ele é muito proativo, não, é proativo. Pressupor, não coloquei, mas vou colocar aqui, ó, pressupor. Pressupor, pare para pensar, o pressupor você não erra. Você colocaria hífen no pressupor? Não, por quê? Porque você sempre escreveu assim, você nunca parou para pensar nisso. Mas qual é a lógica? Porque a pronúncia é pre. Se fosse pré, tem gente que até para falar bonito fala assim: "Ah, eu vou pressupor". Que pressupor? Você não está falando bonito, você está falando errado.
Não pode ficar mudando de tônico para átono. Não é como o caso do ABCDE e o ABCD. Aqui eu posso uma forma ou outra, dependendo da região do Brasil. Mas aqui, se você pronunciar de maneira equivocada, você vai errar o hífen. Entendeu que tem que saber a pronúncia para saber se deve usar ou não o hífen? Esse aqui é o problema da regra 4. Mas aí eu coloquei, ó, pressupor é um que não te pospor, ó, pospor. Ah, pospor, já coloquei lá, tá bom. E o resto a gente vai ver aí nas questões, confia em mim, a gente vai treinar, tá bom? O importante é você ter tudo isso organizado. Olhe para mim, olhe para mim. Estamos chegando ao final. No próximo vídeo, então, com 3 vídeos, eu acabo essa história, tá? Você está estudando o quê? Hífen para concursos. Você está com material em que eu dividi as regras em 5 situações. No próximo vídeo, você vai ver a 5ª regra, ela dá conta de vários casos, vários. Então, muita coisa que você ainda não viu, você vai ver na regra número 5. No mais, chega, chega. Adriana, eu quero me aprofundar. Adriana, eu quero. Não, você vai ficar viciado nisso. Eu sou viciada na pesquisa. Você vai ficar, você vai ver. Você vai começar a conversar com as pessoas e vai começar a ensinar elas. Mas eu vou ter que controlar você, porque a gente vai resolver questões. No próximo bloco, você vai ver a regra 5, e aí vamos resolver questões de concursos. Quer um conselho? Pegue tudo isso que a gente está anotando aí e coloque ao lado para a gente resolver questões. Se você puder deixar um papelzinho ao lado com essas 5 regras anotadas, aí fica melhor, porque você vai decorando à medida que for resolvendo questões comigo. Mas eu vou te ajudar nisso.